E agora a gente finalizando aqui esse estudo bíblico, fica essa pergunta para nós, né? Qual a direção que nós vamos tomar diante de contendas, diante de disputas, diante de acirradas discussões, diante de problemas diversos que podem haver entre irmãos, até mesmo entre o povo de Deus, entre as igrejas, entre irmãos de uma mesma igreja, pessoas que estão dentro de uma mesma igreja, podem acontecer contendas, pode acontecer de tudo. A humanidade não está livre de contendas. Em qualquer aglomeração humana, principalmente a aglomeração familiar e aglomeração fraternal, que também é um tipo de aglomeração familiar, né? Os locais onde existem pessoas humanas, existem então intrigas, existem discussões, existem diferenças, existem contendas, existem brigas, existe tudo isso aí, né? E nós sabemos que nós devemos estar preparados para agir quando necessário, não querendo impor simplesmente a nossa vontade, mas vendo, até mesmo numa questão de justiça própria, de justiça social. Olha, todo mundo tem direito de escolher, todo mundo tem direito de ficar com uma parte de bens materiais ou que seja patrimoniais, etc. Todo mundo tem direitos e que nós não venhamos a tirar o direito de ninguém, mas deixar as pessoas dentro do seu direito, principalmente os seus direitos de escolha. Olha, você quer mesmo se dividir, ou ir para lá, ou ir para cá, né? Muitas igrejas às vezes se dividem, sim, hoje acontece muito isso, e a maior parte das igrejas são fruto de divisão. São poucas as igrejas, e bem poucas mesmo, porque é bem mais difícil de uma igreja se erguer quando não é, digamos assim, criada por motivos de alguma contenda iniciada entre os irmãos daquela comunidade. Normalmente as igrejas que são independentes e que não são criadas devido a intrigas ou a discussões ou a contendas entre irmãos ou a divisão por causa desses motivos, normalmente essas igrejas têm dificuldade de se manter, de crescer, porque é preciso fazer um trabalho muito amplo e muito sério na questão de não só de manter a instituição, como também de ter novos membros, de ter pessoas que vão aderir àquela instituição, àquela igreja. É como se criar do zero uma entidade, uma casa, como se criar do zero uma nova família. Então, é muito mais difícil criar do zero. Coisas que já existem, digamos, se tem 100 pessoas, 200 pessoas, vamos dizer, tem 200 pessoas dentro de uma igreja. Existe ali uma contenda, uma divisão, e 100 para um lado e 100 para o outro. Então, aquelas 100 pessoas já ajudam a sustentar aquela estrutura da igreja recém-criada naquela divisão. E a outra parte, ou seja, tanto uma parte como a outra que se dividir, vão estar assim em condições de se manterem devido a ter pessoas ali interessadas em continuar aquela igreja, aquela entidade religiosa, ou que seja entidade associativa, ou como queiram, né? Dependendo das circunstâncias do que se propõe a fazer. Então, é muito mais prático e fácil a continuação desses aglomerados, dessas instituições. Porém, começar do zero é muito difícil, né? Então, nós temos que ter aí a ideia de que, havendo problemas, havendo contendas, havendo desgastes, havendo algum tipo de problema relacionado a essas questões, né? Brigas, etc., por causa de território, por causa de
Território, quando nós falamos, é abrangência, às vezes até local ali do bairro, né? Ah, não, nós queremos evangelizar nesse bairro, não, nós queremos evangelizar no outro, e essa igreja, essa propriedade de fulano ou de Beltrano, se até se escolhe os donos, digamos assim, das igrejas, né? Quando a igreja não deveria ter dono, mas isso acontece, e pessoas às vezes se autodenominam como os gestores principais, como os que são maiores do que outros e tal, e todas essas coisas acontecem no nosso meio e a gente vai tendo que lidar com essas situações e procurar lidar com isso de uma forma justa, sem trazer maiores problemas do que os problemas que já existem. Então, fica aqui essa dica para que nós possamos sempre buscar a Deus, que nós possamos sempre fazer como Abrão, que desta vez aqui ele teve um bom senso. Eu não sei se foi algo de Deus, porque o texto não fala que Deus falou para ele alguma coisa para ele agir dessa forma, mas eu creio que foi realmente o bom senso humano ali que prevaleceu e que nós devemos ter também um bom senso sempre, né? Para que aquela discórdia, aquele problema, aquela discussão fosse resolvida. E eu creio que nós devemos ter o mesmo bom senso de fazer tudo o que for possível para, com sabedoria, a gente poder encerrar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de contenda que venha surgir no meio do povo, no meio da igreja, no meio da família, principalmente. Famílias muitas vezes são arrasadas com contendas, com intrigas, com tantas coisas, e isso é muito prejudicial até mesmo à saúde das famílias, à saúde emocional das pessoas, e a gente então conclama a todos vocês, irmãos e irmãs, amigos e amigas, vocês que não são evangélicos também, mas têm um bom senso em suas famílias, em suas empresas, em suas atividades, qualquer que sejam, né? Vocês precisam ter o bom senso, a sabedoria. E a sabedoria, ela vem sempre de Deus, é claro, né? Mas também ela é um fator humano de querer e de querer a paz, de querer o bem das outras pessoas. Então é muito importante a gente ter isso em mente e aplicar isso na nossa vida. Sempre que houver algum problema, alguma contenda, algum tipo de discussão, de brigas, que nós possamos ter sempre essa postura, esse lado, estarmos sempre querendo o melhor para as outras pessoas, não importando que a gente mesmo saia assim num certo prejuízo, mas que aquele problema seja encerrado para não termos ali um desgaste emocional e até mesmo depois podemos ter problemas maiores ainda, sendo vítimas ali, se arrastando uma situação que poderia ser evitada e pode ser evitada por uma simples, digamos assim, uma simples palavra de deixar o outro escolher, ou mesmo que perdendo em parte, você deixa o outro ganhar, mas que você vai ter paz, você vai ter tranquilidade para prosperar, você vai ter tranquilidade, e a tranquilidade faz com que você também tenha como realizar as suas atividades e pensar no que você vai estar realizando. A paz é algo que realmente vale a pena em todos os sentidos, porque mesmo no momento de dificuldade, se você tiver paz, você vai conseguir controlar as situações que você está passando. Então, que Deus venha te abençoar, te dar muita paz ao coração, que essa paz seja o norteador das suas ações em todos os sentidos, principalmente nos momentos de lutas, nos momentos de contendas, nos momentos de rivalidade, nos momentos de problemas que surgem diante das situações da vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.